Fala, contador! Sejam todos bem-vindos ao canal Método Contador 4P. E para quem não me conhece, eu sou Matilde Takada, contadora e estrategista em planejamento previdenciário. O nosso canal é para você, contador. E o tema de hoje é: contador, você sabe fazer planejamento previdenciário? Alguns contadores, né? Quando eu pergunto, ele fala: Ah, acho que sei. Então eu gostaria de saber: você sabe fazer planejamento previdenciário ou você só cumpre rotina? Porque no planejamento previdenciário não é apenas preencher, né, guia ou analisar o simulador do INSS, não. Ele é estratégia. E a estratégia exige uma visão contábil, financeira, tá? Da vida do cliente e da empresa. E eu quero te apresentar algumas coisas. Como eu mesmo disse, eu sou Matilde Takada, contadora, especialista em planejamento previdenciário, e eu atendo empresários, profissionais liberais, advogados, médicos e muitos contadores que precisam tomar decisões hoje sem comprometer o seu fluxo de caixa ou o seu patrimônio, ou mesmo sem comprometer o seu futuro dentro do planejamento previdenciário. E quando nós vamos analisar, você imagina, com a reforma tributária, nós sabemos que o contador nunca foi tão necessário quanto agora. Está sendo solicitado praticamente para tudo. Reforma tributária, mudanças de estruturas, novos sistemas, novas regras, declaração de imposto de renda, né? E muitas outras coisas que tem no nosso dia a dia. E ao mesmo tempo, nunca ficou tão sobrecarregado como está atualmente. Tem muita responsabilidade, tem muito mais risco, por quê? Porque se a gente perde algum prazo, né? Existem obrigações acessórias que no nosso dia a dia a gente acaba pagando multa e os prazos são muito pequenos, né? E a legislação sendo mudada constantemente para a gente poder atender. Então, a sensação que nós temos, e eu digo, hein, que muitas vezes não é só sensação, não, é que nós trabalhamos cada dia mais, né? Que tem muito trabalho para a gente ser feito. Afinal, a legislação muda todo dia e as plataformas que nós sabemos que nós trabalhamos com muitas plataformas aí, não precisamos nem dizer os nomes, né? Mas elas ficam fora do ar direto. Uma recentemente ficou aí uma semana fora do ar, que é a plataforma da Previdência Social para fazer uma atualização. E as atualizações são necessárias, elas são importantes serem feitas, tá? Então, considerando tudo isso, né, esse monte de coisa que nós temos, o problema é o que falta hoje para você, contador, trabalhar com planejamento previdenciário, né? E eu costumo dizer o seguinte, que no nosso dia a dia, nós estamos aí sobrecarregados e sufocados, né? E como nós estamos sufocados, a gente está cuidando de BPO financeiro, a gente está cuidando do departamento fiscal, folha de pagamento, treinamento de equipe, né? Estamos tendo que treinar tantos os nossos empregados como empregados dos nossos clientes, afinal, eles não sabem emitir nota fiscal com a regra nova, eles não conhecem CCCLABs, né? Eles não conhecem um monte de coisa. E enquanto isso, o cliente olha para você e fala assim: Nossa, contador, novo imposto aumentou, né? Ele não vê o que você faz, muitas vezes ele não entende o valor que você está cobrando, né? Ele não dá valor, ele acha que aquele valor é muito alto, né? E muitas vezes ele acha que você nem merece, ele não consegue ter essa dimensão do quanto você tem de trabalho. E se você é um contador raiz, você sabe muito bem o que eu estou dizendo.
Mas eu tenho uma pergunta para você. Você está gostando do que eu estou falando para você? Faz algum sentido? Se faz algum sentido para você, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Ele vai ser um canal aberto para contadores, tá? Você pode, inclusive, colocar perguntas que eu vou te responder no nosso canal, tá? Eu quero saber a sua opinião porque é muito importante. Agora, contador, voltando ao planejamento previdenciário, você sabia que ele é um ponto cego dentro do nosso escritório, dentro da contabilidade hoje? Por quê? Porque antigamente o planejamento, né, previdenciário, ele era muito simples. Então, como ele era muito simples, ele não era rentável. Era o patinho feio da contabilidade. Ninguém queria fazer, contador não fazia. E falava para o cliente: olha, vai lá dar entrada sozinho. Essa era a realidade há muitos anos atrás. Mas com a reforma tributária, o que aconteceu? Mudou. Por que mudou? Porque entraram-se novas regras e se faz necessário hoje você analisar se vale a pena aposentar com a regra atual, se vale a pena aposentar com a regra antiga, tá? E hoje, o que que nós percebemos? Que muitos consultadores, né, devido à demanda do escritório, ele acaba não tendo, né, uma capacidade de analisar todos esses documentos, todas essas estratégias, né, e ele deixa para lá. E o que que ocorre? Eu falo, a gente brinca, né, que quem não faz gol, toma gol. Não é assim que falam dentro do futebol, né? Então, contador, se você não ocupa um espaço que é seu de direito, se você pode ter certeza que alguém vai ocupar no seu lugar, tá? E por que que eu falo isso? Por conta que hoje muitos profissionais jurídicos que trabalham no planejamento previdenciário e muitos processos de aposentadoria não requerem um processo judiciário. Quem está fazendo é o jurídico. E por que que o jurídico está fazendo? Porque ele é rentável, tem retorno financeiro bom e rápido. Isso mesmo, retorno financeiro bom e rápido. E você que tem todas as estratégias dentro do escritório não faz. Conclusão: acaba perdendo o cliente e perde renda para o seu escritório. Pensa nisso, tá, contador? Para você fazer esse planejamento, como que você pode fazer o planejamento do seu cliente? Tem regra, tá? Quer dizer, não tem milagre, tá? Ele tem um método, uma metodologia. E eu aprendi a fazer esse método. E eu gostaria que vocês também aprendessem e fossem felizes na hora de implantar dentro do seu escritório, tá? E uma das coisas que nós precisamos fazer neste método, né, se vocês não sabem, é analisar o tempo de contribuição do cliente, analisar o valor do prolabore que você vai falar para esse cliente pagar, identificar o regime tributário, analisar a expectativa de renda, né? Renda futura. Quanto que o cliente quer ganhar? Qual é o valor que ele quer receber? Ele quer se aposentar agora? Ele consegue esperar mais algum tempo? É, na conferência dessa documentação, será que ele pega alguma regra de transição, regra de pontos, regra de pedágio 100%, né? Então, tudo isso são times que a gente precisa ter de tomadas de decisão. Quando você pega o planejamento para fazer, você faz esse estudo do seu cliente, identifica os pontos, né, conturbados, os pontos omissos, os pontos cegos, e você pode criar uma estratégia para o seu cliente. E essa estratégia, ela é criada, né, com toda a documentação. Então, tudo isso que eu falei, você concorda comigo que você tem dentro da contabilidade? Você tem isso no seu escritório e você não utiliza.
você está deixando o coringa ali guardadinho e não está utilizando sem perceber, né? E hoje eu quero fazer um desafio para você me dar a oportunidade de te explicar um pouquinho sobre o planejamento previdenciário e você ter um olhar um pouco diferente dele dentro do seu escritório. E eu quero te dar um exemplo que aconteceu um tempo atrás. Uma pessoa, né, nos procurou, não era nosso cliente, mas ele veio nos procurar, porque ele sabia que nós trabalhávamos com planejamento previdenciário e o contador deles não trabalhava, tá? E aí ele falou assim: Olha, Matilde, eu gostaria de fazer o planejamento previdenciário, né? Falei, ok, vamos fazer. Quando nós fomos fazer a entrevista com ele, né? Quando você vai no médico, o médico faz uma entrevista com você, não faz? Pergunta os sintomas, pergunta há quanto tempo você sente aquilo, ele faz uma mini entrevista. Então, assim, para fazer o planejamento, nós também temos que fazer essa entrevista, né? Então, ele contou que ele sempre foi CLT, né? Ele trabalhou muitos anos como CLT e o sonho dele era ser empresário, né? Num determinado momento, ele guardou dinheiro, ele constituiu uma empresa e como ele estava iniciando, é muito comum quando os empresários estão iniciando, ele começa lá no Simples Nacional, né? E o contador dele falou: Olha, por quê? Para você ver. Ele, como cliente, falou para o contador: Eu quero pagar menos. O contador falou: Tudo bem, pague menos. Vamos fazer o prolabore sobre o salário mínimo, tá? Detalhe: prolabore sobre o salário mínimo faz sentido para alguns casos de contribuintes, outros não. Em alguns casos, quando você recolhe o valor do prolabore pelo salário mínimo e o cliente tem um tempo grande de contribuição, como o CLT ou como qualquer outra fonte, num salário maior, você derruba o benefício desse contribuinte. O que é derrubar o benefício? Você vai fazer com que ele receba menos no final, tá? Por isso que eu falei que a estratégia ela é importante, tá? Então, qual é a solução neste caso, tá? Qual que é a sua posição como um profissional da área contábil? Ouça o que o cliente quer, se ele realmente quer aposentar nesse momento, ou se ele quer, ele pode aguardar mais algum tempo, tá? Estude o caso dele, identifique os pontos cegos na documentação dele, faça essa entrevista, identifique analisando cada documento que tem, faça um estudo de carteira de trabalho, tá? E faça o planejamento. Através do planejamento, você vai conseguir ver tudo que precisa constar na aposentadoria dele, tá? Por quê? Porque quando você vira um contador que entende de planejamento previdenciário, você deixa de ser aquele profissional que apenas é operacional, que cuida da operação do dia a dia. Não que essa operação não seja importante, ela é sim muito importante para o escritório e se faz necessário a gente fazer, tá? Só que o cliente ele vê essa parte operacional como uma obrigação acessória que o governo nos coloca. Enquanto que quando você faz o planejamento previdenciário, você está zelando por aquele contribuinte, você está zelando pelo dono da empresa, você está zelando pela família dele. E ele, naquele momento, ele sente uma gratidão. Por quê? Porque através do planejamento você faz com que ele receba uma aposentadoria melhor, você faz com que ele gaste menos, né? Porque se você fizer o planejamento certo, você vai poder demonstrar para ele qual que é o valor correto a ser pago e você vai passar a sua orientação. Por quê? Porque a decisão final é sempre dele. Ele tem a decisão final, né? Mas você tem que demonstrar se vale a pena
ele contribuir pelo salário mínimo, se vale a pena ele contribuir pelo teto, nem sempre a contribuição pelo teto também é o que dá o melhor retorno. Por isso que tem que ser feito o planejamento, tá? E se você é um contador e sente que precisa ir além, eu quero te dizer que esse é o canal para você ir além e aprender um pouquinho, né? Para que a gente possa trocar figurinhas, para você conhecer um pouquinho sobre as técnicas do planejamento previdenciário. Uma coisa muito importante que eu comentei sobre o planejamento: não deixe de fazer, tá? Não deixe de verificar se aquele planejamento, tá? Do modo como foi apresentado, tá correto. Por quê? Porque naquele exemplo que eu dei do cliente que veio aqui, ele estava contribuindo pelo salário mínimo e esse valor de contribuição pelo salário mínimo reduziu o valor da aposentadoria dele. O que nós fizemos na estratégia, tá? Nós analisamos, identificamos aonde estavam as falhas, aonde nós poderíamos aprimorar e apresentamos vários cálculos, não apenas um cálculo, tá? Apresentamos vários cálculos e um dos cálculos era se ele continuasse contribuindo, apesar dele já ter idade, né? Se ele continuasse contribuindo mais algum tempo, tá? Sobre um valor melhor, ele teria um valor de aposentadoria de 55% a mais do que se ele tivesse dado entrada naquele momento. E mesmo com esse investimento desse período, o retorno financeiro ainda seria melhor. Conclusão: fechamos o contrato com o cliente, ele ficou feliz e ele indicou vários clientes. E para nós, contadores, né, a gente se sente valorizado, a gente sente que deixamos de ser invisível e se tornamos importante para o nosso cliente, tá? Então, se você gostou do que eu compartilhei com você hoje, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, né? E compartilhasse. Compartilhe esse vídeo, indique o nosso canal para outras pessoas, para que eles tenham esse conhecimento da parte do planejamento previdenciário, porque o nosso canal é voltado para contadores, mas nós sabemos que milhões de pessoas se aposentam com valor incorreto, né? E nós podemos e nós temos a chance de fazer o diferencial na vida das pessoas. Muito obrigada. Eu sou Matilde, contadora. Fique com Deus e até um próximo encontro. Um grande abraço.